Amém, queridos. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Você pode agradecer a Jesus por estar aqui. Você pode fazer um sacrifício de louvor. De repente você está aqui e está falando: Beto, eu estou cheio de problemas. Mas eu te convido agora, querido, a você fazer um sacrifício de louvor. Sabe, levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. Faça esse sacrifício de louvor agora, queridos. Independente das suas circunstâncias, levante um altar a Ele nesta noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, uma noite diferente. Eu quero profetizar que nesta noite você e eu vamos sair daqui impactados com a presença do Senhor, amém? Você pode dar um amém, mas um amém de dentro para fora, crendo nessa palavra, crendo que Ele está aqui e que Ele vai impactar eu e você, que Ele vem, e é certinho, na medida daquilo que a gente precisa. Adore a Ele, querido, adore a Ele independente das suas circunstâncias. Louve a esse nome. Fala: Deus, eu quero ser impactado por Ti nesta noite. Deus, Tu és o meu Deus em quem eu confio, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, querido, em Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Lucas 5, 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Mas à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos? Queridos, essa palavra é uma palavra poderosa. Aliás, a Bíblia, ela é poderosa. E aqui no versículo 1, aconteceu que Jesus, estando junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para fazer o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Aí eu estava pensando, querido, a multidão, ela queria estar onde Jesus estava. A multidão, ela seguia Jesus. A multidão apertava, aqui fala que a multidão apertava Jesus, porque elas queriam estar perto de Jesus. As pessoas largavam o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Aí eu comecei a pensar no primeiro amor. Sabe aquele fogo que queima aqui dentro quando a gente aceita Jesus?
que a gente só quer falar de Jesus, que a gente quer estar mais próximo de Jesus, que a gente quer experimentar cada vez mais, ter uma experiência com Jesus, a gente quer estar aos pés dele. Isso é tremendo, querido, porque quando arde aqui dentro, sabe, Deus começa a fazer algo tremendo, e o fogo começa a arder, cada vez mais, porque nós começamos a ter experiências com ele, começamos a querer mais do Senhor, e a experiência vem, e a caminhada a gente vai tendo. E como está a minha e a sua vida hoje? Não precisa me responder, responde para dentro. Como está, querido? Aí eu comecei a pensar naquele cântico. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Esse cântico diz: eu quero voltar ao início de tudo. Sabe, hoje eu creio que Deus tem essa palavra para a gente, da gente voltar ao primeiro amor, da gente lembrar das coisas que a gente fazia quando queimava muito forte aqui dentro. Não uma lembrança com nostalgia, não, mas uma lembrança de que, sabe, eu já fiz isso e eu posso fazer de novo. Sabe, uma lembrança de que eu preciso fazer isso para continuar caminhando. Sabe, eu comecei a meditar. Quantas horas eu orava em línguas? Quantos jejuns eu fazia? Quanto tempo eu gastava para pegar a palavra e saber aquilo que Deus tem para mim? E hoje eu creio que seja uma noite de reflexão para mim e para você, querido. Sabe, Deus tem chamado a mim e a você a voltar ao primeiro amor, a se comprometer com a palavra de Deus, não de uma forma religiosa. E é interessante, a Chaz, a semana passada, e abrindo um parêntese, eu louvo a Deus pela vida do nosso ministério de louvor. Eu quero dizer que vocês, cada um de vocês é muito precioso para Ele. E quando eu vim para cá, para a igreja, vou confessar o meu pecado, foi assim uma experiência, assim, no início meio difícil, porque eu sempre tinha sido coordenador de um ministério que era mais ou menos da minha idade, né? Assim, o Luizinho, o Dodô, e mais uma galera mais ou menos da minha idade. E eu vim aqui para a igreja. A maior parte dos componentes são jovens. A maior parte dos componentes do Ministério de Louvor são... Eu também sou jovem, amém. Valeu, Evelyn. Te dá um bombom. Mas aí começou a ser um pouco... que eu estava acostumado com aquela galera mais madura. Sabe, mas eu quero falar para vocês que eu tenho aprendido muito com vocês. E para mim, tem sido assim ainda um desafio. É claro que eu tenho tirado assim de boa. Mas aí a Chayza estava falando domingo passado na questão, sabe, da gente se apresentar para Jesus não de uma forma religiosa. Sabe aquelas vezes que a gente vai e pega um versículo e lê só para falar assim, eu estou de bem com Jesus?
eu já fiz a minha parte. Não, querido. E a Chaisa falou muito bem. Deus tem chamado para eu e você a lermos essa palavra aqui, olha, e pegarmos não somente a letra, mas a gente mergulhar e pedir: Deus, me revela o que está atrás das letras. O que eu e você nós precisamos é o rema, é a palavra revelada vindo da parte de Deus para mim e para você. Sabe, querido, os tempos estão maus. Sabe, a vida está muito louca. Se eu e você, a gente não priorizar, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, cara, a gente vai pirar. Se eu e você nesse momento agora, não tomar uma posição, falar: Deus, eu quero. Filha, a palavra diz: as pedras vão clamar, e já está clamando. O povo aí fora, e infelizmente também dentro das igrejas, tem muita gente que está precisando, sabe o quê? Que eu e você tenhamos uma palavra revelada da parte de Deus. Sabe, que eu e você gastemos tempo com a palavra. Fala: Deus, eu quero mais de ti. Deus, aqui está escrito, mas eu tenho certeza que tu queres me mostrar mais, tu queres me mostrar algo mais. Tem essa sede e essa fome de Deus. Sabe, Ele vem. E Ele vem quando a gente começa a se apresentar a Ele e fala: Deus, eu quero. Sabe, não ter uma experiência de ontem, é a experiência de ontem, mas a minha experiência precisa ter o seu hoje. Eu preciso ter uma experiência com o Senhor hoje. Sabe, eu preciso falar para os meus vizinhos, para aquelas pessoas que trabalham comigo, sabe, que Jesus salva. Sabe, as pessoas precisam ver em mim algo diferente. As pessoas vão te procurar, queridos. Sabe por quê? Porque ela vai ver em você algo diferente. Sabe por quê? Porque ela vai ver em você e em mim algo que elas estão necessitando. E eu creio que essa palavra é para mim e para você. Sabe, se colocar em pé e falar: Deus, eu quero ser usado para o meu vizinho. Eu quero ser usado para aquele cara que senta do meu lado no meu trabalho. Eu quero ser usado para aquela pessoa lá na faculdade. Interessante que Deus tem falado muito comigo. Eu estava conversando com uma jovem do Ministério de Louvor, que é algo assim tremendo. E Deus, né, aí eu me regozijo com essa galera mais nova, cheia de Deus. Sabe, foi bom ver a Evelyn aqui também, a Evelyn e a Chaisa, falando daquilo que Deus está fazendo, daquilo que elas estão passando. E o mais interessante é que sem deixar de ser jovem. Isso é que é importante. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, elas precisam justamente isso. A gente não precisa ser, antigamente a gente falava que era careta. Não, eu não sei nem hoje como se fala, mas antigamente era careta, porque o crente era visto como careta. Mas eu e você, nós precisamos fazer a diferença. Sabe, vocês jovens, vocês têm uma responsabilidade muito grande. E há uma corrente muito grande, sabe, de alcançar as universidades. Sabe, uma corrente muito grande de alcançar, sabe, os colégios. Sabe por quê? Porque ali é onde as pessoas se formam. Porque hoje, nós, no Brasil, estamos passando por aquilo que estamos passando. Onde a corrupção tomou conta. Onde poucas as pessoas que alcançam, está um patamar lá em cima, é a referência. Você jovem, eu creio, eu profetizo sobre a tua vida, você vai fazer a diferença. E eu creio que daqui da nossa igreja vão sair homens e mulheres, sabe, ocupando cargos lá em cima. E isso é profético, eu creio nisso, porque Deus tem falado comigo. Vocês que estão nas escolas, nas universidades, vocês têm que fazer sim, mas não esqueçam que o seu compromisso primeiramente é com Deus. É que você, jovem, está na universidade, está na escola, você jovem está no trabalho, para fazer a diferença, ocupando cargos de responsabilidade, cargos de confiança. Mas aí as pessoas vão falar: ali tem um crente,
Ali tem alguém que faz a diferença. E queridos, eu e você precisamos se atentar para isso. Sabe, começar a combater dessa forma, se apresentando como crente, sim. Eu tenho Jesus no meu coração. Sim, a minha fé, o meu Jesus me impulsiona a fazer desta forma. E eu creio, Deus tem falado muito comigo, que aqui da nossa igreja vão sair, sabe, pessoas assim, que vão ser referências, mas que estão buscando a Deus, que estão gastando tempo com Ele. Sabe, como o pastor falou, estão jejuando por um propósito, estão jejuando para falar: Deus, está difícil, mas eu quero, Pai, me fortalece. Queridos, a dificuldade vem para todo mundo, e para o jovem eu acho que é pior ainda. Eu estava conversando com a Adriana, está muito difícil, né, de quando a gente era criança para agora. Cara, está muito difícil. A criação do Felipe e da Rebeca é totalmente diferente da do João Pedro. O mesmo pai e a mesma mãe, e os irmãos. Cara, hoje o mundo está oferecendo muita coisa. Sabe, se você, jovem, não se atentar, ele vai te atraindo. Ele vai te atraindo. E quando você vê, cara, está distante de Deus. Sutilmente, é isso mesmo. De uma forma muito leve. Não tem nada a ver. É assim mesmo. Cara, tu vai ficar de fora? Tá todo mundo fazendo. Ei, jovem, não é dessa forma. Peça a Ele: Deus, eu quero trilhar o caminho que tu tens para mim. Eu quero fazer a diferença. Volte ao início de tudo. Deixa queimar aqui dentro. Tire um tempo para jejuar. Tire um tempo para meditar na palavra. Tire um tempo para entrar na adoração ao Senhor. Tire um tempo para louvar a Ele. E tire um tempo para confessar a palavra de Deus. Querido, isso aqui é precioso demais. Quando a gente começa a gastar tempo com essa palavra, Deus vem e começa a mostrar algo assim tremendo. E é interessante que antigamente a gente pedia: fala um versículo. Aí a pessoa falava: qual? Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas eu creio que é tempo de eu e você, sabe, pegarmos uma palavra. Deus, eu quero uma palavra revelada. Eu quero o teu recado nesta noite para a minha vida. Querido, as respostas estão aqui. Aquilo que eu e você, nós precisamos estar aqui. E eu creio que é tempo, é chegado o tempo da gente realmente tomar uma postura diante da situação, sabe, querer começar a sentir a necessidade. As pessoas apertavam Jesus para ouvir a palavra dele. As pessoas seguiam Jesus. Ei, o que você tem feito? Tem seguido a Jesus? Hoje a gente tem alguns seguidores, não é isso? No Instagram tem algumas coisas assim, né? Aí o pessoal até convida, aceita ou não. Siga a Jesus. Siga a Jesus. Versículo 2. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Diga, lavando as redes. Querido, eles estavam lavando as redes. Isso significa que
que eles já tinham acabado a pesca. Ele já tinha dado como encerrado. Eles tinham passado a noite toda. E diga-se de passagem, foi uma pesca horrorosa. Foi a pior pesca que eles tiveram. Eles não pegaram nada. Aí de repente você está aqui, nessa noite, queridos, e fala: Beto, eu estou numa situação que eu estou igual esses pescadores. Eu já estou dando por encerrado a minha situação. Não tem mais jeito. Beto, eu estou aqui, mas, cara, está difícil. Queridos, Deus, Ele é aquele que abre porta onde não há porta. Querido, Ele é aquele que de onde não tem, a gente vai achar. O que Ele quer de mim, de você, é um posicionamento diante das circunstâncias. A palavra diz que eles já tinham acabado de pescar, já estavam lavando as redes. Versículo 3: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Diga: ensinava as multidões. Diga agora para Jesus: Jesus, eu quero aprender contigo. Jesus, eu quero ter a sua direção. Querido, é isso que Ele quer. Sabe, essa sede, essa fome, pela direção que Ele quer passar para mim e para você. A multidão estava aguardando para ser ensinada por Jesus. Busque isso. Não deixe que o dia a dia, sabe, nos atropele e a gente perca isso aqui, olha. Esse fogo que ardeu. Sabe, quando a gente chama, Ele vem. Não deixa que o dia a dia, ou que as dificuldades da vida, que as enfermidades da vida, venha para mim e para você, e a gente perca um pouco disso. A multidão apertava Jesus, porque ela sabia que era interessante ficar perto de Jesus, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus, Ele é a solução para mim e para você. Jesus, Ele é amor. As pessoas queriam estar perto de Jesus, porque o amor estava ali. As pessoas estavam desorientadas, mas perto de Jesus, aquele aconchego. Perto de Jesus, eu me sinto seguro. Perto de Jesus, eu sei que as dificuldades estão vindo, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para fazer infinitamente mais de tudo o que eu pedir. Peça a Ele. Eu não sei qual é a sua dificuldade com essa pandemia, querido. Está meio brabo o negócio. Peça a Ele. Peça a Ele: Deus, eu quero ficar do teu lado. Deixe que Jesus se sinta apertado por você. Sabe o que isso significa? Quando a gente aperta Jesus, a gente está juntinho. E as pessoas queriam estar perto de Jesus, sabe por quê? Para se parecer com Jesus. As pessoas queriam estar perto de Jesus, porque queriam aprender dele. Eu e você estamos aqui para que as pessoas vejam Jesus em nós. No apertar das mãos, ou melhor, hoje não está podendo muito, nem no sorriso, mas nos olhos. As pessoas precisam ver Jesus. No seu caminhar, as pessoas precisam ver Jesus. Nas suas atitudes, as pessoas precisam ver Jesus.
Por isso que eu e você precisamos mergulhar e ter essa sede de estar perto de Jesus, para que a gente se pareça com o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho. Queridos, é interessante quando a gente se atenta para isso. As dificuldades vêm, mas o nosso posicionamento é como Pedro vai falar aqui agora, olha, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Isso fala para mim e para você, filho, diante da dificuldade, e Deus fala para mim e para você hoje, se posicione. Versículo 4, eu vou repetir. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lugar e então lance as redes de vocês para pescar. Se posicione. Filho, filha, se posicione diante da dificuldade. Ei, de repente você está aqui hoje, está falando, não tem mais solução. Eu já pesquei a noite toda e não apanhei nada, Beto. Não apanhei nada. A situação está tão ruim que eu não vejo um final. Se posicione. Leva o barco. Leva o barco. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lance as redes de vocês para pescar. Então Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei a rede. Oh! Sobre esta palavra lançarei a rede. Ele está falando para mim e para você. Quando a gente já dá a situação por perdido, quando a gente se encontra em alguma dificuldade, ele fala: filho, vem cá, eu quero te mostrar. Eu sei que você pescou a noite toda, eu sei que está difícil, mas se posiciona e lança a rede. Filho, eu e você precisamos se posicionar diante daquilo que está à nossa frente. Lança a rede é a palavra para nós nesta noite. Senhor, mas diante da tua palavra eu vou lançar. E Ele está aguardando somente um posicionamento meu e seu. Senhor Jesus, diante da sua palavra, Pai, está difícil, Pai, está doendo, Pai, eu não estou aguentando mais, mas diante da sua palavra eu vou lançar a rede. É isso. Acabou o tempo de ficar choramingando. Acabou o tempo de a gente ficar no cantinho. Eu não tenho, ninguém me ama, ninguém me quer. Tá difícil para você e para mim também, querido. Mas o que vai fazer a diferença para mim e para você é a gente ouvir a palavra, é estar como essa multidão, querer estar perto de Jesus, para ouvir Deus falar: filho, se posiciona que eu vou te dar a direção. Fala: filho, vem para perto de mim, vem, lança a rede. Querido, se posicione diante de Deus. Eu falo agora como profeta, eu não sei qual a sua dificuldade, mas eu creio, se você a partir desta noite, você que está passando por alguma dificuldade, se posicionar diante de Deus, e fala: Deus, a tua palavra diz, que eu quero te tomar essa posição diante de ti, que a multidão estava querendo ficar perto de Jesus, porque queria ouvir da parte de Deus, e tu falaste para Pedro: Pedro, se posiciona, lança a rede. Querido, lança a rede nessa noite, durante essa semana, lança a rede. Peça ao Espírito Santo, peça a Jesus: Jesus, eu quero esse direcionamento. Pai, eu preciso, eu estou me sentindo tão para baixo, eu estou me sentindo
o João, o Beto, ninguém. Ei, Ele está aqui. Ei, Jesus está aqui. E Ele fala: vem, eu quero te dar a direção. Uou! Aleluia! Sim, Deus! E em resposta, Simão Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Querido, quando eu e você, nós tomamos a posição e aquilo que Deus direcionou, olha o que acontece. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. É isso que Ele tem para mim e para você, quando a gente toma a decisão de ouvir a voz dEle. Quando a gente toma a decisão de falar: Deus, é isso aqui, então eu vou fazer. Aqui, olha. Eles tiveram que fazer os sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Não foi somente o barco de Pedro não, querido. O outro barco teve que ajudar, porque não deu. A pesca foi maravilhosa. Era peixe demais. Lembra a noite que Pedro passou? O que ele falou? Senhor, foi a pior pesca que eu tive. Eu não pesquei nada. Jesus, eu trabalhei a noite toda. Sabe, queridos, eu creio que é chegado o tempo da gente, diante das circunstâncias, sabe, crer naquilo que Deus está falando. É chegado o tempo da gente se permitir ouvir a voz de Deus. É chegado o tempo da gente começar a fazer essa pesca sobrenatural. Quando eu e você, a gente toma um posicionamento diante de Deus, o sobrenatural vem. Quando eu e você, queridos, lançamos a rede diante daquilo que Deus tem falado para nós, busque nele uma palavra, ainda que esteja demorando, queridos. E é interessante que eu e a Adriana, nós temos algumas palavras que Deus disse para a gente há algum tempo, e a gente estava até conversando essa semana. E durante um tempo, né, a gente ouve a palavra, e a gente se regozija na palavra, e fala: yes! Deus vai fazer. E a gente começa, né? Aí o fogo começa a arder aqui dentro. Mas aí a caminhada vem e tem um buraco aqui, uma pedra ali. Aí o tempo vai passando, a gente foi desanimando, a gente foi esquecendo, até esquece da promessa, querido. A gente esquece até da palavra que a gente recebeu da parte de Deus. Mas eu creio que você e eu viemos nesta noite aqui para Deus trazer à memória aquilo que Ele falou para mim e para você. Sabe, falar: filho, lança a rede. Filho, ouve a minha palavra. Filho, filha, ouve a minha palavra. Sabe, queridos, eu e a Adriana, a gente tem vivido dias assim que a gente, sabe, como quem sonha. Cara, tá muito bom. Sabe, o mais interessante é que a gente olha um pouco para trás e fala: Deus, Tu és fiel. Deus, obrigado, porque, sabe, hoje eu posso me regozijar naquilo que Tu falaste lá atrás. E eu posso levantar as minhas mãos e dizer: Jesus, muito obrigado. Sabe, queridos, aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso lado, eles precisam ver que vale a pena seguir a Jesus. Querido, aqueles que estão ao nosso lado, sabe, tem muita gente torcendo contra. Isso é incrível. Sabe aquele negócio? Eu não sei vocês, mas eu passo muito por isso. Já passei até mais. Mas
Ah, não, é filho do Beto, tem que ser o Santinho. Ah, não, é o Beto. Mas o Beto fez isso? Não acredito. O Beto? Não, querido. As pessoas precisam ver, sabe, que vale a pena esse evangelho, mas o evangelho prático. As pessoas precisam ver, sabe, que não é a história da carochinha, ou então é algo que é inalcançável, não, é uma utopia, não. Jesus, Ele é a minha e a sua realidade. Aqueles que estão ao nosso lado vão falar, vale a pena, porque eu vejo ali o verdadeiro evangelho, eu consigo ver ali Jesus, eu consigo ver uma diferença. Isso eu e você, a gente precisa se atentar para isso. Eu preciso me atentar para isso, que as pessoas olhem em mim e vejam Jesus. Aquele que está ao seu lado tem visto Jesus? Não responde para mim não, que de repente a resposta pode ser um tanto quanto negativa. Responde para dentro de você. Você tem feito a diferença nas pessoas que estão ao seu redor? Não aquela pessoa chata, não. Sabe, mais aquele papo gostoso, mas que as pessoas percebem que você tem algo diferente. Sabe aquele papo gostoso que as pessoas vão querer ficar perto de você. Sabe aquela situação que as pessoas vão te procurar para falar, Beto, ora por mim. Cara, eu estou passando por isso. Cara, você pode orar por mim? Ou então aquela pessoa que chega, olha, eu estou hoje muito mal, eu estou com uma dor aqui, uma dor acolá. Aí você e eu, posso orar por você? Ou de repente, querido, você é aquele que, o crente 007, que as pessoas nem sabem que você é de Jesus. Eu e você precisamos fazer a diferença. E quando a gente se posiciona diante daquilo que Deus tem mostrado para mim e para você, o resultado é a abundância. Quando eu e você se posiciona diante daquilo que nós estamos passando, vem o sobejar de Deus, vem a pesca maravilhosa, e o resultado é tremendo. Ele vem, e nesta noite Ele fala para mim e para você, filho, filha, busque estar mais perto de mim. Fale para Ele nesta noite, Deus, faz de novo. Deus, eu quero novamente voltar ao primeiro amor. Eu quero, sabe, sentir o calor, o fogo, que de repente estava meio apagadinho aqui dentro. Mas você nesta noite e eu viemos para ouvir da parte de Deus, para aquecer, começar a aquecer de novo. Faz de novo. Você pode falar para Ele nesta noite, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Deus. Vem e faz de novo. Faz, outra vez, faz de novo. Quando a gente se posiciona sobre a palavra de Deus, o sobrenatural vem. Oh, é tremendo. Você pode dar uma respirada assim, ó. Você pode sentir a presença dele aqui neste lugar. Como aquela multidão, querido, que apertava Jesus. Aperte a Ele nesta noite. Como aquela multidão, que buscava os ensinamentos de Jesus. Como Pedro, que disse, Senhor, eu não pesquei nada à noite, mas sobre a Tua palavra eu lançarei a rede.
Eu quero te dizer nesta noite que a pesca vai ser maravilhosa. Vai depender do meu e do seu posicionamento. Ele vem quando eu e você dizemos: Senhor, vem, faz de novo, aquece o meu coração. Deus, eu estava meio apagado, mas nesta noite, a partir desta noite, eu tomo um posicionamento diante de Ti, e eu quero que comece a arder esse fogo. Amém?